Olá pessoas, vamos conversar sobre Arthur Schopenhauer, um filósofo fundamental para a gente entender o cenário de oposição intelectual ao sistema hegeliano de filosofia e também um filósofo que ecoa até os dias de hoje. Bora lá! Arthur Schopenhauer ele vai ser um filósofo alemão, nasce em 1788, falece em 1860. Ele estuda e leciona na mesma Universidade de Iena, onde o Hegel era o principal professor. Numa tese de doutoramento, uma tese que o Hegel comparece, assiste, eles entram num embate ali filosófico, numa discussão, e isso vai marcar um pouco a carreira acadêmica do Schopenhauer. Ele inclusive chega a acusar o Hegel de algumas dos nomes, enfim, eles têm uma situação bastante complicada. E ele vai, em diversos modos, ter essa discussão e ter essa história de vida, porque eles vão partir de uma construção intelectual próxima, no sentido de que ambos são ligados ao pensamento do idealismo, só que com visões muito diferentes, né? Então, o que a gente vai entender primeiramente aqui é o que Hegel, resumidamente, propõe versus qual é a visão de Schopenhauer sobre isso. Muito em resumo, Hegel vai propor que nós, enquanto consciência, enquanto espírito, temos a capacidade de, através de um processo que ele chama de processo dialético, chegar ao conhecimento do espírito absoluto, chegar a uma consciência ampla de tudo que estava implícito e vai se tornar explícito para esse espírito, para esse ser pensante, através do desenvolvimento dialético. E para propor um novo pensamento, uma nova filosofia, Schopenhauer vai buscar influência em diversos escritos lá do hinduísmo, também do budismo, vai buscar influência e inspiração nas questões que Kant já mostrou para a gente e também vai retomar praticamente o pai do idealismo, que é Platão, né? Então, do hinduísmo, a gente vai ver ao longo da aula a ideia dos ciclos e a ideia da ascese vai ser muito importante. De Kant, ele vai vai concordar com Kant nesse aspecto, sobre a questão dos fenômenos, né, do conhecimento fenomênico e também a questão das categorias, que a gente vai ver de uma maneira bastante resumida aqui. E lá em Platão, como eu falei, Platão é o fundador, é o consolidador do pensamento idealista, então ele volta em Platão no sentido de, ok, sou idealista, Hegel também é. Não concordo com Hegel, então eu tenho que voltar às origens dessa matriz de pensamento. Primeiro ponto fundamental para a gente ter aqui do Schopenhauer é essa ideia aqui, ó. Mundo é representação. Essa ideia para ele é uma verdade máxima e tem a ver, vai desembocar, por exemplo, naquela ideia que a gente já tratou em Kant. Vamos lembrar o que é isso. Quando eu falo que o mundo é representação, eu estou falando que há uma conexão entre a materialidade e o fato de eu perceber a existência dessa materialidade. Então, se algo existe no mundo, essa percepção da existência vai ser uma representação que nós, seres cognoscentes, fazemos dessas coisas que existem no mundo. Ok? Isso é importante. É isso que está por detrás da ideia de o mundo é uma representação. Isso não é uma ideia de Schopenhauer, como a gente está falando, né? Eu tenho essa noção de que o mundo é uma representação desde aqui lá do hinduísmo, que vai dizer que nós, a percepção e a existência são características inerentes a nós. Então, percepção e existência, eu posso inverter a ordem dessas coisas e elas são sinônimas praticamente. Então, tenho nessa vertente. Tenho essa ideia de que o mundo é uma percepção, por exemplo, em Descartes, né? Quando ele fala res cogitans e da res extensa, que a res cogitans percebe as coisas da res extensa e então entende, dá sentido a elas, né? Então não é uma ideia nova, está presente aqui em Schopenhauer também. Bom, quando ele trata o mundo como uma representação, ele está discordando, ele está dando uma pancada ali nos materialistas
que vão entender que a própria matéria ela tem um domínio, uma valorização importante e superior para dar sentido à existência daquele ser que percebe. Ele está discordando dos realistas, que vão acreditar que a matéria, de fato, ela imprime e ela é cognoscível 100% na nossa mente. E ele vai estar dando aqui um tapa indireto até mesmo nos idealistas hegelianos, né? Essa ideia de mundo como representação é uma ideia idealista. Porém, ele está discordando dos idealistas hegelianos que, de acordo com ele, estão ignorando demais os objetos, estão colocando toda a centralidade do processo de conhecimento somente nos sujeitos. E a gente vai ver que isso ele discorda. Então, se ele está dizendo que os hegelianos, que Hegel e seus seguidores, eles vão ignorar demais os objetos, o que ele vai fazer na sua filosofia é propor justamente a vinda de algo que seja corpóreo, que seja um objeto. E ele vai fazer isso justamente através da vinda do corpo, a gente vai chegar lá. Mas antes vamos fazer um pequeno caminho aqui, que a gente vai rememorar alguns conceitos importantes que são mobilizados em Schopenhauer, né? Então, aqui nesse esqueminha a gente está trazendo essa ideia do fenômeno, que a gente já discutiu lá em Kant, e como falamos, está presente também, em modos um pouco diferentes, em outros filósofos anteriores aqui a Schopenhauer, né? Então, como a gente viu já em Kant, e como falamos de modo um pouco diferente em filósofos anteriores, eu tenho aqui nesse rabisquinho, que eu estou brincando aqui com vocês, uma realidade que a gente não consegue perceber, né? A gente não tem capacidade. Por que a gente não tem capacidade? Porque os nossos sistemas de sensibilidade apenas percebem aquilo que vai ser filtrado pelas duas condições básicas de sensibilidade, que é o espaço e o tempo, e também por outras categorias necessárias à compreensão, necessárias à forma com que o nosso cérebro tem capacidade de entender o mundo, né? Isso lá em Kant a gente falava que era o conhecimento a priori, que eram as necessidades a priorísticas que permitem com que nós compreendamos o mundo, né? Bom, então, a partir desses filtros, eu tenho o intelecto compreendendo, por exemplo, que tal objeto, que tal ser é um cachorro, que tal ser é um baldinho de água, ok? Bom, e aí, depois, num segundo momento, eu tenho aqui a ideia de causalidade, que é a relação intrínseca que pode haver entre os seres da realidade. Isso em Kant também já existe, né? Ele vai falar que essa possibilidade que a gente tem que ir ao mundo anteriormente, já concebendo uma relação, e aí depois eu vou lá no mundo mesmo e procuro ver se ela se confirma, ela vai existir entre as coisas do mundo, né? E até esse momento, o Kant e o Schopenhauer estão em acordo, estão concordando. A causalidade, as categorias lá de Kant, são 12. São causalidade e mais 11, na verdade. E o Schopenhauer, ele concorda com essa ideia, mas ele simplifica isso e pega essas 12 categorias e atribui todas elas dentro da ideia de causalidade, de uma coisa estar para a outra. Se isso aqui se mexe, isso causa um efeito nesse aqui, assim sucessivamente. Então, das 12 categorias de Kant, a gente tem aqui a simplificação em Schopenhauer para a única categoria da causalidade, que vai ser como o mundo se relaciona. Uma coisa do mundo se relaciona com outra e assim sucessivamente. Bom, mas essa simplificação não é tão simples assim. Mesmo trazendo e resumindo as 12 categorias de Kant numa só, ele vai subdividir as noções de causalidade. Ele subdivide as noções de causalidade em 4 tipos de necessidade. Então, as coisas vão estabelecer uma relação de causalidade, de A está para B, e assim sucessivamente, porque as coisas terão, então, necessidades, né? Necessidades físicas, quando eu estou falando de necessidades que acontecem entre objetos materiais em si. Então, eu posso pensar que o cachorrinho, para viver, tem a necessidade material de beber água. Então, água e cachorro têm uma relação de causalidade por necessidade física, por exemplo.
Eu posso falar de uma causalidade por necessidade lógica. São as relações de fala, as relações entre premissa e conclusão, por exemplo, dentro dos silogismos, né? Então, eu tenho uma necessidade lógica, isso faz parte do desenvolvimento do meu ser e de como eu olho para o mundo. Eu tenho uma necessidade matemática, como a gente já via lá em Kant, pela questão do espaço e do tempo. Na matemática, eu preciso ter uma concatenação temporal entre as operações para que elas façam sentido. Se eu desobedecer às regras de concatenação da matemática, a matemática deixa de ser lógica, deixa de ser uma relação causal que obedece à minha razão. Bom, e por último, e essa aqui é até mais importante, eu tenho causalidade gerada por necessidades morais. São aquelas necessidades que vão orientar as nossas ações e os motivos das nossas ações. E todas essas necessidades, elas vão ser motorizadas, elas vão ser impelidas por uma vontade. A vontade para Schopenhauer é fundamental. Se for guardar só uma palavra sobre Schopenhauer, guarda a palavra vontade, beleza? Então é mais ou menos assim. Eu tenho a necessidade física. Então, se eu tenho uma necessidade física, eu estou com fome, eu tenho a vontade de comer. E isso vai fazer com que eu busque comida. Eu tenho uma necessidade lógica. Eu estou ouvindo um discurso que não está fazendo sentido, que o Léo não está combinando com o Cré. Então, eu vou ter uma vontade de entender isso. Então, ou eu vou buscar estudar, ou eu vou buscar refutar. Por exemplo, eu tenho uma necessidade matemática. Alguém me mostra uma conta e o meu raciocínio não entende, ou eu acho que está errado. De novo, eu vou lá e vou tentar ter a vontade de mostrar que aquilo está errado, ou então aprender aquilo que eu não entendi ainda. E claro, tudo isso eu vou fazer motivado por uma vontade de ação, por motivos que eu vou considerar possíveis ou não, mas que serão, no final das contas, vontades que eu tenho individualmente. E aí, gente, essa vontade tão importante aqui no pensamento de Schopenhauer, ela vai ser manifestada no nosso corpo. A vontade, ela é a essência do nosso ser, manifestada no nosso corpo. Então, lembra que eu falei que ele vai trazer uma relevância a um objeto? Tá aqui o objeto, ele está falando do nosso corpo. É o nosso corpo que garante esse fluxo de necessidades sendo atendidas porque nós somos impelidos por uma vontade, certo? E esse ato é o que faz a gente ter vontade de viver, né? É isso que vai impelir a gente, até enquanto objeto, a buscar o atendimento dessas necessidades que incluem, obviamente, uma parte aqui de dar sentido ao mundo. Por que ele está trazendo o corpo? Por que ele está trazendo o corpo como expressão material, objetificada da vontade? Porque se fosse só essa questão fenomênica aqui, eu volto para um problema semelhante ao do gênio maligno, ao problema do sonho lá em Descartes, né? A perspectiva fenomênica, se tudo é representação, se tudo eu valoro, isso pode, por exemplo, dar uma confusão, pode ser perigoso eu conseguir distinguir entre o sonho e a vigília. Porque se tudo eu valoro, se tudo é relevante para a minha percepção sobre os objetos, se não existe nada material, corpóreo, que provoque a minha ação, pode ser que tudo seja, na verdade, uma ilusão. Então ele traz aqui a noção do corpo mobilizado pelas vontades, por esse impulso de vida e de ação que nós temos através do corpo, para compensar essa possibilidade de ilusão, do fato de a gente, poxa, o cachorro não é cachorro, o cachorro é assim só porque eu vejo assim. Eu não sei se eu estou vendo um cachorro de verdade, se eu estou vendo um cachorro enquanto eu durmo ou não. Então, todas essas possibilidades pelo viés fenomenológico acabam sendo compensadas por uma objetificação das vontades, que são ideais nesse aspecto, porém mediadas por algo objetivo, que é o corpo e a vontade de viver, e através da busca e do atingimento dessas vontades.
Vontade, vontade, vontade. Vamos falar mais de vontade. A vontade é a essência do ser, ok? A vontade é a essência do ser. E olha que interessante. Para Schopenhauer, a vontade, ela é cega, livre e irracional. Aqui ele está colocando uma pá de cal dentro, por exemplo, do pensamento hegeliano, que vai pensar na dialética acontecendo com processos racionais de percepção do espírito. Ele está falando que o que nos move é algo irracional, né? E essa irracionalidade vai levar a gente a um ciclo, certo? O ciclo da vida humana, para ele, vai ser esse aqui, ó. A ideia do ciclo, a gente traz lá do hinduísmo, na encarnação, reencarnação, por exemplo, né? Eu tenho uma possibilidade do ciclo também numa interpretação de Platão, né? Que às vezes vai para o sol, mas às vezes volta iluminado para resgatar aqueles que estão na caverna, né? Numa leitura mais política lá da alegoria da caverna. Então essa noção do ciclo se manifesta em Schopenhauer por causa dessa irracionalidade. Como é a vida humana para Schopenhauer, né? Aqui que entra uma leitura um pouco rasa dele, mas até que faz sentido de pensar que Schopenhauer ele é pessimista. Ele vai falar que nós vivemos no seguinte ciclo. Nós temos uma necessidade, certo? Baseada em toda essa ideia que a gente falou das vontades. Essa necessidade vai colocar e vai gerar na gente dor, e isso não é legal. Essa dor vai impelir a gente a agir, que nem a gente falou aqui. Essa ação vai levar à conquista daquilo que sacia a minha necessidade, a minha vontade, e depois que eu conquisto isso, eu entro num estado de satisfação. Só que a satisfação leva ao tédio. E o tédio vai impelir eu novamente, né? O tédio vai gerar dor, a dor vai gerar a necessidade de sanar aquela dor, e eu vou entrar nesse ciclo aqui sucessivamente. E essa é a característica fundamental da vida humana, ok? Então ele está falando aqui de uma coisa cíclica, ele não está falando de um processo de elevação contínuo rumo ao absoluto, né? Rumo a algo melhor, a um futuro necessariamente melhor. Mas ele está falando aqui de um ciclo baseado em dor, ação e tédio. Bom, mas ele deixa saídas pra gente. Ele vai falar que tem 2 jeitos da gente sair desse ciclo. Um temporário e um definitivo. Vamos entender o temporário. O temporário é a arte, né? Então, através da arte, eu tenho uma anulação temporária desse ciclo. Por que ele vai falar isso? Ele vai falar que a arte, que o ato artístico, a construção da obra de arte, seja ela qual for, ele tem até um especial apreço pela música nesse aspecto, ela vai objetificar a vontade, e por algum instante, enquanto eu aprecio essa obra de arte, ao ver uma vontade objetificada, eu contemplo. Quando eu contemplo, eu não penso nas minhas vontades internas, mas eu estou objetificando aqui uma vontade. Ele fala que isso vai acontecer nas tragédias, por exemplo. E a hora que eu objetifico, eu admiro isso, portanto esqueço um pouquinho da minha vontade, portanto esqueço um pouquinho da minha dor também, e saio, por alguns instantes, desse ciclo que a gente viu que não é bem legal. E eu falei antes de pessimismo, dá uma olhada nisso, né? Ele fala que o jeito definitivo de sair desse ciclo aqui da vida humana é suprimir a vontade de viver. Caraca, bem forte isso. Mas não está encorajando suicídio, não, gente. Não é essa ideia aqui em Schopenhauer. Por isso, cuidado, né? Um pessimismo, mas com várias vírgulas aqui. Quando ele fala da supressão da vontade de viver, ele está falando de uma supressão da vontade de viver mediado pelas vontades. E o que eu vou colocar no lugar dessas vontades? Que eu já entendi que se eu tiver a vontade, eu entro aqui no ciclo. Então ele fala, você precisa tirar a vontade. Você precisa tirar essa vontade de viver. Você precisa sujeitar o seu corpo a coisas que te distanciem dessas vontades, ok? Mas o que entra no lugar afinal? Olha que legal. Ele vai falar que entra no lugar dessa vontade a bondade.
Essa bondade, ela vai ser no sentido de compaixão com o outro. Eu tenho que ter comigo a noção de que todos nós estamos no mesmo barco furado desse ciclo aqui. E se todos estão no mesmo barco furado, eu posso ser compassivo com eles. Eu posso ser compassivo com o outro. Nesse aspecto, aqui o ato de bondade é um ato automaticamente de punição a si mesmo. E é daí que entra a ideia da ascese, da limitação das condições de vida do corpo. Porque através desses atos eu consigo passar a viver fora, longe da vontade, ok? Então ele dá alguns exemplos. A castidade, a pobreza, o sacrifício, tudo em relação ao outro vai fazer com que eu desloque o centro das minhas ações, do atingimento do que sacia as minhas vontades internas para um saciar compassivo, para um saciar baseado na bondade, no bem para o próximo, ok? E se a gente consegue fazer isso, de acordo com ele, nós vamos aquietar o nosso desejo, aquietar as nossas vontades e a partir desse momento viver asceticamente, longe do estado de dor. Ele vai falar que isso aconteceu, por exemplo, com os grandes mestres hinduístas e budistas, com os grandes santos católicos, cristãos, que abdicam dos seus quereres e das suas vontades em nome do outro, em nome da sua fé, em nome de ser um modelo de elevação espiritual para os outros, né? Então aqui a gente volta àquela noção da influência do pensamento hinduísta, budista, em certo modo também cristão, né? Schopenhauer é cristão, dentro dessa proposição como saída definitiva para esse ciclo que a gente viu aqui. Ele resume isso falando da transformação da voluntas, vontade, a noluntas, a sem vontade. Então esse sem vontade permite que a gente simplesmente viva, contemple e tudo isso sem dor. Isso é um pouquinho de Schopenhauer. Muito obrigado, um abraço e até mais.